concluímos. Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos já na 20ª semana do tempo comum. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntavam: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para esses e para os homens, dizendo isto: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentará no trono de sua glória. Também vós, que me seguistes, havereis de sentar-se-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me parece assim uma continuação do Evangelho de hoje. Parece que é a mesma temática, né, de alguém rico escolher o reino dos céus. Jesus fala sobre a questão que é difícil entrar no reino dos céus aos ricos, repetindo, mas ele traz hoje uma cadência maior, né? Parece que vai ampliando as situações. Agora ele apresenta aqui Pedro, que vai dizer o seguinte: e nós que largamos tudo para te seguir? Como se dissesse, qual é a nossa recompensa? Talvez isso não fosse algo que, de repente, eu poderia dizer assim, mas que absurdo alguém fazendo uma tal pergunta para Jesus. Mas será que eu e você, será que nós não fazemos, de certa forma, algum tipo de cobrança ao nosso Senhor quando uma injustiça aparece, quando, sei lá, uma enfermidade, sei lá, um desafio, quando aparece uma calúnia, quando aparece alguma coisa que fere, né? De repente a gente faz essa pergunta também. E nós? E agora? Estou te seguindo, estou aqui, deixei tudo para te seguir. E por que está acontecendo isso comigo? Por que acontece isso com a minha casa? Por que acontece isso com a minha família? Por que acontece isso com a minha igreja? Por que acontece isso? Talvez a nossa tendência é fazer tais perguntas, talvez no íntimo do nosso coração. Porém, aqui é interessante, ele vai dizer assim: olha, não tem quem tenha deixado casa, pai, irmão, terra, ouro, prata, carro, terreno, casas, seja lá, por causa de mim e do meu nome, que não venha receber 100 vezes mais, 100 vezes mais, nesta vida e na outra vida. E aqui Jesus vai dizendo
que a vocês, apóstolos, a você que me segue, a você que me serve, você se sentará lá na outra vida, no trono, e vai julgar o novo mundo. Jesus está falando do novo mundo. Esse mundo se renovará. Renovará como? Mas como vai renovar? Ou seja, só vai viver neste mundo, no mundo que Deus está falando para nós, aqueles que largaram tudo para segui-lo. Quem se apaixonou pelo tudo da vida, vai ficar com tudo da vida, mas não vai ter a maior. Porque a tendência de nós queremos o melhor, o maior, o que é maior, o que é melhor, é grande. E nossa visão de maior, de melhor, são as coisas desse mundo. Mas Jesus diz que quem tenha deixado tudo desse mundo para me seguir, ganhará muito mais na outra vida, nesta vida e na outra vida. Então Jesus está nos mostrando que o seguimento a Ele não é inútil, não é um seguir por seguir. Então quem fez o bem vai para o céu, quem faz o mal vai para o céu também, porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós vamos para o céu. Não importa o que você já fez de mal ou tem feito de mal, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai, no final de contas, Deus é maravilhoso, é misericordioso, vai todo mundo para o céu. Não é verdade isso. Jesus deixa bem claro isso. Não vai ficar sem recompensa aqueles que me seguiram, que largaram tudo, que desapegaram de tudo para me seguir. O amor com o qual Jesus chama esse jovem de hoje, né? Esse jovem aquele jovem que o Senhor chamou e diante das escolhas, olha, vai, vende tudo que tem e me siga, né? Jesus não faz uma crítica àquele jovem, não é uma crítica que Jesus faz, mas Jesus dá um sentimento em Jesus de pena, de, poxa vida, não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo, provavelmente não sabe o que deveria ganhar. Não é uma crítica. Jesus deixa nessa liberdade, o jovem deixa cada um de nós dentro de uma liberdade, mas ele pede de nós uma postura. Uma postura, e a postura que Jesus pede de nós é o desapego das coisas desse mundo para nos apegarmos às coisas como valor maior, às coisas do reino dos céus. Talvez seja muito difícil mesmo, tudo é muito difícil, né? A tendência de nós querermos coisas é muito grande, porque nós fomos acostumados com isso, né? Ou envenenados com essas coisas. Porém, o Evangelho hoje nos chama uma atitude, né? Uma radicalidade, né? E ele vai dizer no finalzinho, por causa do meu nome receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Então, às vezes, a sensação de que nós estamos na pior, porque estamos servindo e seguindo a Jesus, talvez esse sentimento que possa perpassar no nosso coração é um sentimento enganoso, talvez da serpente, né? Enganosa, que quer nos submergir nos valores dela. Então o Evangelho de hoje faz um apelo a mim e para você, para que nós tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, confiemos que Deus vai cuidar e tem cuidado de nós nesta vida, e desapeguemos muito dos valores dessa vida e sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de servir a Jesus, desapegando de tudo, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa, um lugar, para cuidarmos de sacerdotes. Cuida, ó Maria Santíssima, eu rogo a Ti, pelo Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.